São Paulo, 1870. O sol ainda não havia nascido completamente quando o coronel Joaquim Liberato de Almeida caminhou até a varanda de sua casa grande. Seus olhos percorreram os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. 300 almas. 300 seres humanos acorrentados à terra que ele herdara do pai. 300 vidas que não lhe pertenciam, mas que a lei dizia serem suas. Aquela manhã seria diferente de todas as outras, porque Joaquim Liberato estava prestes a cometer o que seus vizinhos chamariam de traição, o que a elite cafeeira consideraria loucura, o que os outros coronéis julgariam como sentença de morte. Ele libertaria todos os escravos e pagaria com a própria vida. Se histórias de coragem e injustiça tocam você como tocam a mim, se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora precisa ser lembrado. Voltemos 6 meses no tempo, dezembro de 1869. A biblioteca do coronel Liberato estava mergulhada na luz dourada das velas. Sobre a mesa de mogno, cartas de abolicionistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Panfletos, artigos de jornal escondidos, obras de pensadores que desafiavam a ordem estabelecida. Liberato tinha 43 anos. Herdara a fazenda Santa Rita do pai, um homem cruel que morrera sem arrependimentos. Durante anos, Joaquim administrara a propriedade da forma como aprendera, com mão de ferro, com castigos, com a naturalidade com que se conduz gado. Mas algo havia mudado. Talvez tenha sido a carta do amigo de infância, agora abolicionista em São Paulo. Talvez o olhar de Benedita, a cozinheira de 60 anos que o criara mais do que a própria mãe. Ou talvez apenas a insônia, aquela que vinha todas as noites, carregada de gritos que ecoavam do tronco de castigo. Seja como for, Joaquim Liberato não conseguia mais dormir. Naquela noite, ele tomou a decisão. Escreveu em seu diário com mãos trêmulas: "Não posso mais ser cúmplice desta barbárie. Deus me perdoe pelos anos que fui, mas não serei mais." Os escravos acordavam antes do sol, como sempre. As senzalas exalavam o cheiro de suor, doença e desespero. Homens, mulheres e crianças se arrastavam para mais um dia de trabalho sob o chicote de capatazes que não conheciam piedade. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O coronel mandou chamar o capataz-chefe, um homem brutamontes chamado Tertuliano. Alto, de barba rala e olhos cruéis, Tertuliano servia a família Almeida há 15 anos. Era conhecido por sua violência. "Tertuliano, a partir de hoje, não haverá mais castigos físicos nesta fazenda", disse Liberato. O capataz piscou, confuso. "Senhor, você me ouviu. Nada de chicote, nada de tronco, nada de ferro quente. Mas, coroné, como vamos controlar os nego?" Liberato fixou nele um olhar duro, com respeito e salário. O silêncio foi ensurdecedor. Tertuliano engoliu seco, não disse nada, mas seus olhos falavam por ele. O patrão enlouqueceu. Janeiro de 1870. Liberato começou a implementar mudanças. Pequenas, mas revolucionárias para aquele contexto. Primeiro, melhorou as senzalas. Construiu novas cabanas com telhado decente. Garantiu 3 refeições por dia em vez de 2. Permitiu que famílias dormissem juntas. Depois, instituiu um sistema de crédito de trabalho. Cada escravo acumularia valores pelo trabalho realizado. Não era liberdade, ainda não, mas era um caminho. Os escravos estranharam, olhavam desconfiados, esperavam a pegadinha, o castigo escondido, a crueldade disfarçada, mas ela não vinha. Uma tarde, Benedita entrou no escritório do patrão, ela que o vira crescer, que limpara suas feridas de menino, que enterrara 3 filhos vendidos para outras fazendas. "Senhor Joaquim", sua voz era trêmula, "por que o senhor está fazendo isso?" Liberato levantou os olhos dos papéis. "Porque é o certo, Benedita." Ela sorriu, um sorriso triste, desacreditado. "O senhor sabe que os outros coroné não vão gostar, né?" "Eu sei. Eles vão vir atrás do senhor, eu sei."
Benedita segurou as mãos dele, mãos calejadas de décadas de cozinha. Então por quê? Liberato apertou as mãos dela de volta. Porque não posso viver sabendo que sou covarde. Fevereiro de 1870. A fazenda Santa Rita começava a mudar de rosto. Não apenas nas estruturas físicas, mas na alma do lugar. Havia algo diferente no ar. Algo que os mais velhos reconheciam, mas temiam nomear. Dignidade. Aquela palavra pesada, proibida, que nunca fora pronunciada dentro daquelas cercas. Os homens chegavam ao trabalho sem o peso do terror nas costas. As crianças não precisavam mais se esconder quando o capataz passava. As mulheres podiam olhar nos olhos uns dos outros sem o medo constante de serem separadas, vendidas, arrancadas de tudo que amavam. Mas havia também a dúvida. Sempre a dúvida. Quantas vezes senhores tinham prometido bondade para depois usar essa mesma bondade como arma? Quantas vezes a benevolência era apenas o prelúdio de uma crueldade ainda maior? Os mais velhos da senzala se reuniam à noite e sussurravam entre si, tentando decifrar o que o coronel Liberato realmente queria. Foi Sebastião, um homem de 52 anos com cicatrizes no dorso, que contavam a história de uma vida inteira sob o cativeiro, quem disse em voz alta o que todos pensavam, mas temiam pronunciar. Homem bom de senhor eu nunca vi. Mas homem que age bom sem querer nada em troca, esse eu ainda não conheci. Esperemos para ver. E esperaram. Semana após semana, mês após mês, e a crueldade não voltou, o chicote ficou guardado, a comida chegava, as famílias permaneceram juntas. E lentamente, cautelosamente, como plantas que crescem em solo que aprendeu a desconfiar da chuva, começaram a acreditar. Março de 1870, a notícia começou a se espalhar. O coronel Liberato estava amolecendo com os escravos, pagando, tratando bem, permitindo descanso aos domingos, até permitindo que aprendessem a ler, um crime gravíssimo na lógica escravocrata. Os vizinhos começaram a aparecer. Primeiro foi o coronel Antônio Pires, dono da fazenda ao norte. Liberato, você tá maluco? Seus negros estão vivendo melhor que meus agregados. Então melhore a vida de seus agregados, Antônio. Isso não é engraçado. Seus escravos vão dar ideias para os meus. Então liberte os seus também. Pires bateu o punho na mesa. Você tá brincando com fogo, rapaz. Isso aqui é Brasil, não é Europa. Aqui a ordem é sagrada. Liberato se levantou, frio. A ordem que mantém gente acorrentada não é sagrada, é abominação. Pires saiu batendo a porta. Aquela foi a primeira ameaça. Você já percebeu como as histórias mais poderosas são sobre escolhas? Se inscreva no canal para descobrir como essa escolha mudou tudo. Abril de 1870. A escola que Liberato construiu era pequena, 4 paredes de adobe, um telhado de sapé, um quadro negro trazido de São Paulo a lombo de burro. O professor, um jovem abolicionista chamado Moisés, chegou numa manhã de chuva fina, com uma mala cheia de livros e o coração cheio de convicção. As primeiras aulas reuniram apenas 5 crianças. Os pais tinham medo, não de aprender, mas de que aprender fosse a isca de alguma armadilha que ainda não conseguiam enxergar. Mas quando as crianças voltaram para casa e mostraram que sabiam escrever o próprio nome, algo se rompeu. Na semana seguinte, eram 15, depois 30. E então os adultos também começaram a aparecer, sentando-se ao lado dos filhos, aprendendo junto com eles, com aquela dignidade específica de quem sabe que jamais deveria ter-lhe sido negado esse direito. Benedita aprendeu a escrever o nome dela com 61 anos. Fez isso numa manhã de sábado, com a mão que tremeu menos do que ela esperava, e ficou olhando para as letras no papel por um longo tempo sem dizer nada. Depois fechou o caderno, devolveu para o professor e disse apenas: já era a hora. Maio de 1870. Os escravos da fazenda Santa Rita estavam diferentes. Trabalhavam com mais vontade, produziam mais, cuidavam da terra como se fosse deles,
porque, pela primeira vez, acreditavam que poderia ser. Liberato observava tudo da varanda. Via homens que antes eram sombras agora sorrindo, crianças brincando, mulheres cantando enquanto lavavam roupa. Mas ele sabia, aquilo era uma ilha, e o mar ao redor era de ódio. Junho de 1870. Na fazenda São Judas, 12 coronéis se reuniram. A sala estava cheia de fumaça de charuto e raiva contida. Liberato é uma ameaça, gritou o coronel Vieira, batendo o copo de cachaça na mesa. Meus escravos estão fugindo para lá. Acham que vão ser livres. Os meus também, ecoou o coronel Mendes. Semana passada, 3 fugiram. Pegamos 2. Disseram que queriam trabalhar para o Liberato. Isso não pode continuar, disse Pires, o que visitara Liberato meses antes. Ou ele volta atrás, ou... Silêncio. Ou o quê? Perguntou um coronel mais jovem. Pires olhou ao redor. Todos sabiam a resposta. Ninguém queria dizê-la em voz alta. Ou resolvemos isso de outro jeito. Julho de 1870. As ameaças escalaram. Uma manhã, Liberato encontrou um boi morto na entrada da fazenda, com um bilhete enfiado no pescoço do animal. As palavras eram simples e diretas. Próximo é você. Ele levou o bilhete para dentro de casa, dobrou-o com cuidado e o guardou na gaveta da escrivaninha. Depois, saiu de volta para supervisionar a colheita como se nada tivesse acontecido. Sua esposa, Dona Emília, descobriu o bilhete naquela noite. Era uma mulher de fibra, filha de fazendeiro, criada para não demonstrar fraqueza. Mas as mãos tremeram enquanto segurava o papel. Ela foi até Joaquim, que lia à luz de lamparina. Joaquim, você viu isso? Vi. E não vai fazer nada? Ele baixou o livro. Olhou para ela com aqueles olhos que ela aprendera a amar em 20 anos de casamento. Os olhos de um homem que já tomou uma decisão e não voltará atrás. O que você quer que eu faça, Emília? Largar tudo? Voltar a ser o que era? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse com a voz baixa, mas firme, eu quero que você viva, Joaquim. Ele pegou a mão dela. Vou viver, mas não da forma que eles querem. Agosto de 1870. Liberato foi a São Paulo. Reuniu-se com advogados abolicionistas. Queria garantir que a libertação seria legal, inatacável, permanente, que nenhum brecha jurídica pudesse ser usada para reverter o que planejava fazer. O advogado Dr. Ferreira, um homem magro de óculos redondos que fumava cachimbo enquanto falava, ouviu tudo com atenção. Depois ficou quieto por um momento antes de responder. Coronel, o senhor entende o que está fazendo, não apenas do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático? Entendo. Esses homens não brincam. Já vi gente ser arruinada por menos. Já vi gente morrer por menos. Eu sei, doutor. Ferreira tirou o cachimbo da boca. Estudou o homem à sua frente. Depois assentiu lentamente. Muito bem. Vamos fazer isso direito então. Cada papel, cada assinatura, cada registro. Blindado. Irrefutável. Trabalharam por 3 dias. Setembro de 1870. De volta à fazenda, Liberato convocou uma reunião com os trabalhadores. Não os chamou de escravos. Nunca mais usaria essa palavra para se referir a eles. Os convocou como trabalhadores, como pessoas. Reuniu todos no alpendre da Casa Grande, 400 olhos nele, 200 vidas suspensas numa expectativa que nenhum deles sabia nomear. Ele falou por 1 hora. Explicou o plano. A libertação formal viria em maio do ano seguinte, no 13º dia, uma data que escolhera deliberadamente por seu simbolismo. Quem quisesse ficar, ficaria como empregado livre, com contrato assinado, com salário justo, com direito a um pedaço de terra para cultivar. Quem quisesse partir, partiria com uma carta de alforria na mão e uma quantia em dinheiro para começar a vida. Quando terminou de falar, o silêncio durou quase 1 minuto inteiro. 1 minuto que pareceu 1 hora. E então Sebastião, o homem das cicatrizes, o mais desconfiado de todos,
Levantou-se do banco onde estava sentado, caminhou até Liberato e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Liberato apertou aquela mão com as duas mãos, e foi nesse momento, nesse gesto simples entre dois homens, que a Fazenda Santa Rita deixou de ser o que havia sido e começou a ser o que poderia ser. Outubro de 1870. Os preparativos avançavam. Liberato contratou um topógrafo para dividir as terras. Cada família que decidisse ficar receberia um lote próprio para cultivar além do trabalho na fazenda principal. Seria uma cooperativa genuína, onde os lucros seriam divididos proporcionalmente. As cartas de alforria foram sendo preparadas uma a uma. 300 cartas, 300 nomes. Liberato as assinou pessoalmente, cada uma delas, numa maratona de 3 noites em que mal dormiu. Havia algo profundamente estranho e perturbador naquele ato. Assinar uma carta de alforria era, ao mesmo tempo, reconhecer a monstruosidade de um sistema que tornava necessário esse documento, e participar desse mesmo sistema ao exercer o poder de conceder o que nunca deveria ter sido negado. Liberato pensou muito sobre isso. Não havia solução limpa, não havia saída que não carregasse a sujeira do que havia sido, mas havia a escolha de fazer o certo agora, mesmo tarde, mesmo com as mãos sujas da história. Novembro de 1870. Os coronéis vizinhos perceberam que Liberato não recuaria. As ameaças aumentaram. 2 vezes, homens encapuzados apareceram na borda da propriedade à noite. Uma vez, um tiro foi disparado contra a janela do escritório de Liberato. A bala passou rente ao seu ombro e foi se encrastar na estante de livros atrás dele. Ele mandou chamar o delegado da cidade mais próxima, um homem chamado Brandão, que devia 3 fazendas de favor aos coronéis da região. Brandão ouviu a queixa com expressão de quem ouve chuva cair. Faremos o que pudermos, coronel. É muita gente pelas estradas por aí, gente de má índole, o senhor sabe como é. Liberato soube exatamente o que aquilo significava. Estava sozinho. A lei não o protegeria. A vizinhança queria-lhe morto. E mesmo assim, não recuou. Dezembro de 1870. Ele escreveu cartas para abolicionistas em São Paulo e Rio de Janeiro. Contou o que planejava. Pediu que soubessem, que registrassem, que não deixassem seu nome e seu ato desaparecerem caso algo lhe acontecesse. O abolicionista Luiz Gama, um dos mais importantes do período, respondeu pessoalmente. A carta chegou numa manhã fria, com o envelope manchado pela longa viagem. Liberato a leu de pé, no meio do escritório, sem nem sentar. Gama escrevera: "O senhor está fazendo o que poucos têm coragem de fazer. Está pagando o preço que os covardes nunca pagarão. A história o julgará com mais justiça do que seus contemporâneos. Não recue." Liberato dobrou a carta e a guardou no bolso mais próximo do coração. A carregou consigo pelos meses seguintes. 13 de maio de 1871. Joaquim Liberato reuniu todos os 300 escravos na frente da Casa Grande. Homens, mulheres, crianças, idosos. Todos ali confusos, assustados. Reuniões assim geralmente precediam castigos coletivos. Mas Liberato estava sorrindo. Ele ergueu um papel, uma carta de alforria. Na verdade, 300 cartas. Hoje sua voz falhou. Ele respirou fundo. Hoje vocês são livres. O silêncio foi sepulcral. Ninguém se mexeu. Ninguém acreditou. Vocês me ouviram? Liberato tentou novamente, agora com lágrimas nos olhos. Vocês são livres. Ainda nada. Foi Benedita quem quebrou o silêncio. Ela caiu de joelhos e começou a chorar. Um choro gutural, de décadas reprimidas. Outros seguiram. Alguns caíram, outros gritaram, outros ficaram paralisados. Liberato continuou. Quem quiser partir, pode partir. Não prenderei ninguém. Mas quem quiser ficar, trabalhará como empregado. Com salário, com casa, com dignidade. Foi caos. Caos de alegria, de descrença, de medo de que fosse mentira.
Mas não era. Joaquim Liberato assinara todas as cartas, documentadas, registradas em cartório, 300 vidas libertas. Se essa cena te arrepiou, se inscreva no canal, porque a história só está começando. Dos 300, 260 decidiram ficar. Não por gratidão cega, mas porque pela primeira vez viam futuro ali. 40 partiram, para cidades, para outros estados, para o desconhecido que era, mesmo assim, mais promissor do que o conhecido do cativeiro. Liberato transformou a fazenda em uma cooperativa, dividiu lucros, deu terras para plantar, criou escola para as crianças, trouxe um professor de São Paulo. A produtividade explodiu. Trabalhadores motivados produziam o dobro. A Fazenda Santa Rita se tornou a mais próspera da região, e isso foi o pior que poderia acontecer. Junho de 1871. O sistema da cooperativa estava funcionando melhor do que Liberato havia imaginado. Cada família tinha seu lote, plantava sua roça, vendia o excedente e recebia sua parte dos lucros da produção coletiva. As crianças iam à escola. Os adultos aprendiam a ler e escrever nas noites de sábado. Sebastião, que havia sido o mais desconfiado de todos, tornou-se o capataz da cooperativa. Não com chicote e terror, mas com conhecimento e respeito. Conhecia cada palmo da terra. Sabia quando plantar, quando colher, quando descansar o solo. Esse conhecimento sempre estivera nele, apenas nunca lhe havia sido permitido expressá-lo. A produção de café naquele ano superou todos os anos anteriores. Os números eram irrefutáveis. Trabalhadores livres, motivados, com stake no resultado, produziam mais do que trabalhadores escravizados pelo terror. Julho de 1871. Os escravos das fazendas vizinhas começaram a fugir, não em massa, não de forma organizada, mas em gotejamentos constantes que enlouqueciam os coronéis. 2 aqui, 3 ali, 6 da fazenda do Coronel Vieira, numa única semana. A maioria tentava chegar à Fazenda Santa Rita. Liberato os recebia. Não podia escondê-los, pois eram legalmente propriedade de outros, mas encaminhava-os para abolicionistas em São Paulo que providenciavam documentação e abrigo. Isso aumentou a raiva dos vizinhos a um nível que ia além da ameaça e tocava o território do desespero. Agosto de 1871. Um escravo chamado Firmino, da fazenda do Coronel Vieira, fugiu após matar o capataz que o havia espancado. Chegou à Fazenda Santa Rita na madrugada, coberto de sangue, com os olhos de quem já não tem nada a perder. Liberato o recebeu na varanda. Ouviu a história. Ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: "Você não pode ficar aqui, não porque não queira, mas porque me colocariam em uma posição legal impossível, e isso prejudicaria os 260 que já estão aqui." Firmino entendeu. Liberato lhe deu dinheiro, comida, uma muda de roupa e o endereço de um abolicionista em São Paulo. Naquela madrugada, Firmino desapareceu na escuridão da estrada. O Coronel Vieira soube, e foi a gota d'água. Setembro de 1872. Na reunião final dos coronéis, a sentença foi pronunciada. Ele precisa morrer. Dessa vez, ninguém hesitou. Contrataram um pistoleiro. Um homem sem nome, sem rosto, sem consciência. Pagaram em ouro. A ordem era clara: matar Liberato. Fazer parecer acidente, ou assalto, ou qualquer coisa, mas matar. Outubro de 1872. Liberato sabia que estava sendo seguido. Notava os homens estranhos nas bordas da propriedade. Percebia os olhares na cidade quando ia comprar suprimentos. Sentia o peso do perigo com a precisão de quem foi criado no interior e aprendeu a ler os sinais da natureza. Emília lhe suplicou que fosse para São Paulo. Os filhos, 2 rapazes de 12 e 14 anos, foram mandados para a capital com uma tia meses antes, por precaução, mas Liberato recusou partir. "Como vou embora agora? Se eu foro, tudo isso acaba. Eles vão entrar aqui e destruir tudo que construímos." Emília chorou.
Então manda os trabalhadores embora, dispersa tudo, encerra a cooperativa. Ele a olhou com tristeza infinita. Emília, se eu fizer isso, estarei provando que eles têm razão, que o medo é mais forte do que o certo. Ela não respondeu. Apenas o abraçou com a força de quem sabe que pode ser o último abraço. Novembro de 1872. Os meses se arrastaram como chumbo. Liberato vivia com sentinelas na propriedade. Nunca saía sozinho. Quando tinha que ir à cidade, levava 2 homens de confiança. Quando tinha que viajar, avisava o advogado Ferreira em São Paulo com antecedência. Mas a vida não pode ser vivida em estado permanente de fortaleza. Chega um momento em que o cansado se distrai, em que o vigilante baixa a guarda, em que o homem que sabe que pode morrer decide por um momento agir como se não soubesse. Fevereiro de 1873. Liberato recebeu uma carta urgente de Ferreira em São Paulo. Havia uma questão legal que precisava ser resolvida pessoalmente, algo relacionado aos registros das cartas de alforria que um juiz corrupto estava questionando. Era uma armadilha, percebemos agora com o olhar do tempo. Mas Liberato não tinha como saber isso. Ele foi a São Paulo. A reunião com o juiz revelou-se um embuste, uma perda de tempo projetada para saber seus passos e sua rota de volta. 15 de março de 1873. Era um domingo. Liberato voltava de São Paulo. Cavalgava sozinho pela estrada de terra. O sol começava a se pôr. Ele não viu o homem escondido atrás das árvores. Não ouviu o gatilho sendo puxado. Apenas sentiu o impacto. A bala entrou pelas costas, perfurou o pulmão. Liberato caiu do cavalo. Ele ainda estava consciente quando o assassino se aproximou. Olhou nos olhos do homem. Tentou falar. Sangue escorreu da boca. Por quê? O pistoleiro não respondeu. Apenas garantiu que o trabalho estava feito. Joaquim Liberato de Almeida morreu ali, sozinho, na poeira da estrada que ele percorrera tantas vezes. Tinha 46 anos. A notícia chegou à fazenda ao anoitecer. Benedita desabou. Os trabalhadores choraram. As crianças perguntaram o que aconteceria com eles. Sebastião ficou de pé, imóvel, olhando para o horizonte, com uma expressão que não era choro nem raiva, mas algo mais profundo do que qualquer um dos dois. A família de Liberato, esposa e 2 filhos, foi ameaçada. Cartas anônimas, pedras nas janelas, tiros de aviso. Em 2 meses venderam tudo. Os novos donos, um grupo de investidores liderado por Coronel Antônio Pires. A primeira coisa que fizeram, cancelar as cartas de alforria. Irregularidades técnicas, disseram, não eram legalmente válidas. Mentira. Mas quem defenderia ex-escravos contra coronéis? Forjaram dívidas, criaram contratos abusivos, disseram que os trabalhadores deviam pelo uso das terras, pelas ferramentas, pela comida, pela escola, por tudo que Liberato lhes havia dado. Em 6 meses, a maioria estava de volta à condição servil. Não com o nome escravo, a lei não permitia mais, mas com a mesma realidade, sem liberdade, sem pagamento, sem dignidade. O trabalho forçado por dívida era a nova máscara do mesmo horror antigo. Benedita morreu 3 meses depois. De desgosto, disseram, de coração partido. A escola foi fechada. Os livros foram queimados. O professor Moisés foi expulso da região com ameaça de morte. O quadro negro que havia chegado a lombo de burro desde São Paulo foi jogado num barranco. Era como se os 2 anos e meio da cooperativa nunca tivessem acontecido. Como se Liberato nunca tivesse existido. Como se 300 vidas nunca tivessem tocado, por um breve e precioso momento, a dignidade que era seu direito de nascença. Mas 50 conseguiram fugir. 50 homens, mulheres e crianças que se recusaram a voltar, que pegaram o pouco que tinham e desapareceram na mata. Eles caminharam por dias. Guiados por João Benedito, o filho mais velho de Benedita, que herdara da mãe a teimosia de não se dobrar e do tempo na escola a capacidade de orientar-se pelas estrelas.
Foram 3 semanas de caminhada, pelo mato, pelos rios, pelas serras, com crianças nos ombros e idosos de mão, com medo dos capitães do mato que sabiam que estariam sendo enviados atrás deles, com fome, frio e exaustão, mas com uma coisa que não podiam perder, a memória do que havia sido possível. Encontraram um vale escondido, terra fértil, água limpa, proteção natural, e ali fundaram um quilombo. Não chamaram pelo próprio nome, chamaram Quilombo Liberato. Durante as primeiras décadas, viveram em silêncio e segredo, plantaram roças, criaram animais, construíram casas, criaram filhos que criaram mais filhos e mantiveram a memória do coronel que os libertara com uma fidelidade quase sagrada. Contavam a história às crianças toda noite antes de dormir. As crianças das crianças, geração após geração. Houve um homem, diziam, que escolheu o certo mesmo sabendo que morreria por isso. Um homem que assinou 300 cartas e pagou com a vida. Um homem que acreditou que dignidade era mais importante do que segurança. E as crianças ouviam, com os olhos grandes no escuro, e guardavam aquela história dentro delas como se guardaria um tesouro que ninguém pode roubar. Os anos passaram. O Brasil mudou, embora não tanto quanto deveria. A abolição veio em 1888, 15 anos após a morte de Liberato. A República veio em 1889. O século XX chegou carregado de suas próprias contradições. O quilombo permaneceu resistindo, adaptando-se, sobrevivendo. Houve momentos de crise. Grileiros tentaram tomar as terras nas décadas de 1940 e 1950. Um líder do quilombo foi morto em 1952, numa história que ecoava de forma perturbadora a morte de Liberato 80 anos antes. Mas o quilombo sobreviveu. Sempre sobreviveu. A Constituição de 1988 reconheceu os direitos territoriais das comunidades quilombolas. E em 1997, após anos de luta e documentação, o Quilombo Liberato recebeu o reconhecimento oficial do Estado brasileiro. As terras foram tituladas. A comunidade protegida. Hoje o Quilombo Liberato ainda existe. 150 descendentes vivem lá. Preservam a história, ensinam as crianças. Tem uma escola que leva o nome de Benedita, uma biblioteca que leva o nome do professor Moisés, uma praça central que leva o nome de João Benedito. E no centro dessa praça há uma estátua. Não é de bronze, não é grandiosa. É de madeira, esculpida pelos próprios moradores ao longo de gerações, cada escultor adicionando um pouco, retirando um pouco, como a memória que se transmite de boca em boca e se transforma um pouco a cada transmissão, mas nunca perde seu núcleo essencial. A estátua representa um homem de costas, olhando para o horizonte, Joaquim Liberato de Almeida, o coronel que libertou 300 escravos e pagou com a vida. Todo ano, no 13º de maio, a comunidade faz uma cerimônia. Não uma festa exatamente, mas um ritual de memória. Leem as cartas de alforria em voz alta, todas as 300, nomes que a história oficial apagou, mas que eles preservaram. Depois ficam em silêncio por 1 minuto. 1 minuto por cada bala que matou Liberato. 1 minuto pela vida de Benedita. 1 minuto pelos que não conseguiram fugir e cujos descendentes talvez nunca saibam desta história. Nunca encontraram o assassino. Nunca houve julgamento, nunca houve justiça. O coronel Antônio Pires morreu rico e respeitado em 1891. Os outros 11 coronéis que conspiraram levaram suas vidas normalmente. Acumularam fortunas, foram homenageados com nomes de ruas em cidades da região. Mas houve memória, e memória, às vezes, é a única justiça que os esquecidos têm. Esta é a história de Joaquim Liberato de Almeida, um homem imperfeito que escolheu o certo quando o certo custava tudo. Um homem que não era herói de nascença, que herdou um sistema monstruoso e durante anos foi cúmplice desse sistema,
Até que um dia a insônia foi maior do que a comodidade e a consciência foi maior do que o medo. Não sabemos se ele era um homem bom. Sabemos que tomou uma decisão boa e pagou por ela com tudo que tinha. 50 pessoas, guiadas pelo filho de uma cozinheira que aprendeu a escrever o nome aos 61 anos, fundaram uma comunidade que existe até hoje. Uma comunidade que leva o nome dele, que conta a história dele, que recusa o esquecimento que seus assassinos esperavam que fosse apagar tudo. Se essa história te marcou como marcou a mim, se inscreva no canal, porque aqui contamos as histórias que o Brasil tentou esquecer. E você pode ajudar a mantê-las vivas. Se você chegou até aqui, até o fim desta história, deixa um comentário. Conta o que sentiu, conta o que levou daqui, porque histórias que não são contadas morrem, e estas não podem morrer. Até a próxima história.